Bom, galera, então vamos lá. Eu vou estar resolvendo aí alguns exercícios da lista 9, então, que me pediram aí. Começando pelo exercício 396, beleza? O exercício 396 diz o seguinte, ó. Na figura, o arco BEC mede 60, ó. Vamos fazer o desenho. Você tem aqui seu centro O. Aí você tem a corda AC. Aqui você tem um ponto D qualquer. Perpendicular aqui à corda, você tem o segmento OB. Aí aqui tem um ponto E. E aqui tem um ponto F. Tá. Aí o exercício pede para a gente determinar a medida do arco AFB, né? Então, a gente quer determinar esse arco aqui. E ele também pede aí o ângulo ADC, que seria esse ângulo aqui. Bom, então vamos lá. Aí, galera, como é que funciona esse exercício? Como vocês podem perceber aqui, ó, o OB, ele é o raio. E o nosso raio, ele tá perpendicular à corda, tá? Lembra qual que é a propriedade do raio perpendicular à corda, ó? A propriedade é que o raio ele vai se tornar aí a mediatriz do segmento AC, não é, ó? Então, se a gente ligar isso aqui, ó, você tem que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, tá? Assim como esse pedaço aqui é igual a esse pedaço. Até porque eles valem o raio, né? Ó, OA e OC tem a medida de R, tudo bem? Aí, o que acontece, ó? Ele deu aqui o exercício que o ângulo BEC mede 60. Esse ângulo BEC, galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não o arco, né? Ele deu que esse arco aqui mede 60, ó. Tá? Se o arco BEC mede 60, esse ângulo central aqui, ó, ele também vai ser 60 graus, tá bom? E como esse triângulozinho aqui, ele é congruente com esse, né, pelo critério LLL, você tem aqui que esse ângulozinho em laranja é igual a esse ângulozinho em laranja aqui, tá? Então, esse arco AFB, ele também vai ter a medida de 60 graus, tá bom? Justamente por causa da propriedade aí do raio perpendicular à corda, beleza? Então, aqui você tem que 60 e aqui você tem 60. Aí, esse ângulo aqui, ó, que ele pede, o ângulo ADC, ele é um ângulo que está inscrito na circunferência. Ó, o que a gente tem, ó. Não funciona mais a caneta. Ó, a gente tem que daqui até aqui mede 120 graus, tá bom? E ele pede para você encontrar esse ângulo, que é um ângulo inscrito, né? E a gente estudou lá na nossa última aula que o ângulo, quando ele está inscrito, ó, ele tem como valor metade do arco, né? Então, a gente vai pegar aqui o 120 e vai dividir por 2, resultando aí no 60 graus. Tudo bem? Então, 60 graus aí seria a medida do ângulo ADC, enquanto que o arco AFB mede 60 graus também, tá? Pediram aí a questão 397. A questão 397 fala o seguinte. Deixa eu abrir ela aqui. Determine as medidas dos ângulos de um triângulo obtido pelos pontos de tangência do círculo inscrito com os lados de um triângulo ABC. Ó, então, o que está acontecendo? Você vai ter seu triângulo aqui, desenhar ele bem grande. E nesse triângulo, você vai ter um círculo inscrito, beleza?
Aí você vai pegar esses pontos de tangência aqui, ó, e você vai desenhar outro triângulo. Beleza? E ele quer que você determine esses ângulos aqui, que eu vou chamar de x, y e z. Aí ele foi lá e deu que o seu ângulo A mede 60, seu ângulo B mede 40 e seu ângulo C mede 80, tá? Bom, pessoal, propriedade aí da tangente, né? Se você pegar aqui esse ponto C, que ele é tangente, eu vou colocar aqui, ó, T1, T2, T3, ó. O segmento CA, ele é tangente a esse círculo no ponto T1. Assim como o segmento BC, ó, ele é tangente a essa circunferência no ponto T2, tá? Então, a gente tem que o T1C, ele é congruente ao T2C, tá bom? Esse pedaço aqui tem a mesma medida que esse. Então, a gente tem aqui um triângulo isósceles, né? Em que esses ângulos da base aqui, ó, eles são congruentes. Então, se aqui mede 80, esses dois aqui tem que valer somado 100, para dar o 180, né? Então, se aqui é 80, sobra 100, para a gente dividir em duas partes aqui, ó. Então, aqui a gente tem 50 graus e aqui a gente tem 50 graus, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa aqui para o 40, ó. Porque esse triângulo aqui, ó, BT2T3, ele vai ser isósceles. Aí aqui você já tem 40, falta 140 para dar o 180. Então, 70 tá aqui e mais 70 tá aqui. E você faz a mesma coisa aqui nesse último triângulo, né? Você tem que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, ó, 60, a gente precisa de 120, que aí você coloca 60 aqui e 60 aqui. Beleza? Então, como vocês podem perceber, ó, o x, ele é o ângulo que falta para o 70 e para o 60 se juntarem e formarem o 180, ó, tá? Então, o x aqui, ele vai ser o suplemento da soma desses dois. Assim como o y vai ser o suplemento da soma desses dois e o z o suplemento da soma desses dois, tá? Então, vamos lá, ó. 70 com 60 dá 130. Então, nosso x tem que ser 50 graus. 50 com 60 dá 110. Então, nosso y tem que ser 70 graus. E 50 mais 70 dá 120. Então, nosso z tem que ser 60 graus. Tá bom? Então, essa daí seria a questão 397. Aí pediram também a questão 401. Aí a questão 401, ela é assim, ó. Você tem aqui os pontos de tangência B e C. Aí você tem o seu ponto A aqui. Aí o exercício fala assim que existe um ponto, um outro ponto de tangência aqui, ó. Que é o ponto Q. E aqui a gente tem o centro O. E ele fala assim que essa reta aqui, ó, PR, ela também é tangente à circunferência, beleza? E ele pede para você determinar quanto vale esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo é POR, não é? Por, ângulo por. Então, o que a gente pode fazer aqui, galera, ó? Se você ligar o O com o B e o O com o Q, olha esses dois triângulos que apareceram, ó. O OB, ele é congruente ao OQ, tá? Porque os dois são raios. Aí, o PB, ele é congruente ao PQ. Então, ó, PB é congruente a PQ, tá? Por causa da propriedade de tangência. E esse segmento em vermelho aqui é o mesmo para os dois. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o triângulo BPO é congruente ao triângulo POQ, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo X, ele vai ser esse mesmo ângulo X, tá? Que é o ângulo que olha para o lado roxo. Ó, então, aqui a gente tem X e X. Se você ligar
o O com o C e fizer a mesma coisa aqui, você vai encontrar que esse ângulo Y aqui, ó, ele é igual a esse ângulo Y. Tudo bem? E aí o exercício deu pra gente que isso aqui vale 28 graus. E aqui vale 90, porque essa tangente aqui ela é perpendicular a esse raio. E aqui vale 90 também. Então, olha o quadrilátero que apareceu aqui, ó. Aqui mede 28. Aqui, esse ângulo, ó, mede 2x mais 2y. Aí aqui mede 90 e aqui mede 90. E a soma de todo mundo aqui tem que dar 360. O que a gente quer? A gente quer o ângulo por, né? O por, ele vai ser x mais y. Ó, x mais y, tá? Então, você não precisa nem achar o valor do x nem do y, até porque não dá, é impossível. Porque esse ponto Q, ó, depende de onde você coloca, você consegue fazer vários exercícios diferentes, tá? Mas ele não quer saber o valor nem do x nem do y, ele quer saber o valor da soma deles, que nesse caso é constante. Então, 2x mais 2y mais 90 mais 90, que é 180, mais 28, é igual a 360, tá? Aí, passa o 180 para lá, o 28, divide por 2, você chega que seu x mais y vai valer aí 76, tá? Então, o seu ângulo POR teria o valor aí de 76 graus, tudo bem? E, por fim, aí, pediram para que eu resolvesse a questão 402. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, então, ó. Aqui vale alfa. Aí, ó, aqui é N, aqui é M. Aí aqui é B, aqui é A e aqui é O. Aí a questão fala assim, ó. AB é um diâmetro, a corda AM é o lado de um triângulo equilátero inscrito e BN é o lado do quadrado inscrito. Calcule o ângulo alfa formado pelas tangentes PM e PN, tá? Então vamos dar uma pensadinha aqui, pessoal, ó. Se você escrever um quadrado na sua circunferência aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser 90 graus, tudo bem? O ângulo central aqui, ó, vai ser 90 graus. Então, isso aqui, ó, esse arco, ele vai medir 90, tudo bem? Então, esse pedaço aqui, ó, a gente já tem, que é 90 graus. Tudo bem? Aí, o diâmetro, ó, AOB, ele tem a medida de 180 graus. Então, se a gente já tem 90 aqui, ó, esse arco que vai aparecer aqui, AN, ele também vai medir 90. Porque o AN mais o NB juntos tem que dar 180 graus por causa do diâmetro. Tudo bem? Agora, vamos pensar aqui na do triângulo equilátero, ó. Você tem aqui um círculo e um triângulo equilátero. Esse ângulo aqui do triângulo equilátero vale 60. Só que ele é o ângulo inscrito, né? A gente não quer o ângulo inscrito, a gente quer o ângulo central, que vai valer o dobro, no caso 120. Então, esse arco aqui, ó, ele vai ter o valor de 120 graus, que seria então o AM. Isso aqui, ó, vai valer 120. E finalmente o nosso BM vai ser o que falta para isso aqui dar o 360, né? Então aqui a gente tem 180, aqui a gente tem 120, então o arco BM aqui vai ter que ser 60 graus. Tudo bem? Aí, ó, o que a gente vai ter que fazer agora?
Deixa eu até fazer outro desenho aqui. Daqui até aqui, galera, ó, vai valer 90 mais 120, né? Ou seja, 210. E daqui até aqui, ó, na parte de dentro, vai valer 150, né? E aqui vale alfa. Então, o alfa, ele vai ser o ângulo de fora aqui, 210, menos o ângulo de dentro, dividido por 2, tá? Aí 210 menos 150 dá 60, que dividido por 2 dá 30. Então, você tem que seu ângulo alfa aqui vale 30, tá? Isso aqui é bem parecido com aquela... É parecido não, né? A mesma coisa, ó, que a gente demonstrou em sala, né? Que se você tem um ângulo X aqui, esse arco vale A e esse arco vale B, o seu X ele é dado por B menos A sobre 2. Só que aqui a gente pegou o limite da tangente, né, ó. Então, continua dando a mesma coisa, tá? B menos A sobre 2. Aí que eu fiz 210 menos 150 sobre 2. Encontrando aí o meu 30. Beleza? Galera, de dúvidas de geometria que me pediram era isso. Pediram também uma questão da temática 1. Eu vou ver se eu tenho essa folha aqui, tá? Se eu tiver, eu trago a resolução também dessa. Mas eu tenho que procurar aqui nas minhas coisas, porque essa daí foi a Valéria que fez essa temática. Eu tenho a impressão de que eu peguei ela, eu vou dar uma procurada aqui. Mas, em relação às dúvidas, era isso aí que eu tinha para falar, tá bom? Então, essa daí foi a nossa aulinha de geometria. Façam a lista 10 e 11, então, tá bom? Podem ir colocando as dúvidas aí lá naquela coleta de dúvidas que eu deixei aí no Classroom, que na próxima aula de geometria aí eu trago os exercícios resolvidos, tá? Tô postando também hoje o gabarito da lista 9, tá? Então o gabarito já tá disponível aí para vocês conferirem e postarem as dúvidas, tá? Bom, galera, no mais é isso. Em seguida, então, aula de matemática, tá bom? A aula de matemática já tá disponível também. O link tá lá no Classroom. E é isso aí. Até mais.